A sua rádio do seu jeito. Quem ama não esquece. Band FM. Prazer sempre te encontrar aqui no nosso Quem Ama Não Esquece. A partir de agora, mais uma história para te emocionar, para fazer você participar com a gente, para você opinar, para você dividir experiências, como a gente gosta, né, Marcinha? Mas é, né? A gente sempre fala que você faz o Quem Ama junto com a gente, faz mesmo. Divide aí não só experiências, mas também concorre aqui aos presentes que a gente tem. Jantar romântico para você e pro seu amor. Ingressos pro cinema também. Pode ligar, mandar torpedo, se inscrever. Quanto mais pertinho da gente você ficar, melhor. Hoje a gente conta uma história sobre dúvidas. Difícil conviver com dúvida, né? Muito. Aliás, E aí? a gente acaba convivendo sempre com dúvidas, né? Então. Agora, quando as dúvidas são maiores, são mais preocupantes, fica mais difícil mesmo. É o caso da história de hoje. Presta atenção e aí você comenta com a gente. Na Band FM, quem ama não esquece. Quando eu vi a Laura pela primeira vez na minha vida, eu já tive a certeza que ela seria a minha esposa. Eu já tinha certeza que ela seria a mãe dos meus filhos. Vocês acreditam nisso? Pois é, eu não sei. Não sei de verdade. Eu não sei o que eu senti. Mas foi alguma coisa muito forte, alguma coisa que eu nunca tinha experimentado. Quando eu olhei nos olhos dela e ela sorriu, pronto. Eu já entendi que aquela mulher era pra mim. E isso aconteceu na festa de fim de ano da empresa em que a gente trabalhava. Ela era nova lá. E por isso eu nunca tinha encontrado até aquele dia. Mas eu vi que ela estava conversando com uma pessoa que eu conhecia. E aí, cheguei junto e pedi que me apresentasse. Prazer, eu sou a Laura. Ainda não conheço muita gente por aqui. Eu comecei faz só uma semana aqui nessa firma. Oi, Laura, eu sou o Vinícius. Espero que você goste de trabalhar aqui, viu? Mas chegar assim, já tendo uma festa tão animada, não tem coisa melhor. Mas eu sou um pouco tímida, sabe? Mas é bom conhecer o pessoal que trabalha por aqui, né? Já ir me enturmando. Não, com certeza. Olha, se você quiser, eu posso fazer companhia, posso te ajudar e te apresentar um monte de pessoas legais aqui. Sabe como é? Nem todos são gente boa, mas isso também acontece em todo lugar, né? Mas tem muita gente legal que você vai gostar de conhecer. Obrigada, Vinícius. Eu vou querer, sim. Eu tava até me sentindo meio deslocada mesmo. Na verdade, eu não queria apresentar ninguém pra ela. Claro que foi uma desculpa só pra ficar perto dela a noite inteira. Aquela mulher me encantou. E a gente se deu super bem. Conversamos sobre várias coisas. Quando a Laura se soltou, eu percebi que, além de linda, ela era engraçada, inteligente, extrovertida. Eu ofereci uma carona quando a festa acabou e ela aceitou. Apesar da minha casa ser totalmente no caminho oposto da casa dela, foi mais uma oportunidade de continuar a nossa conversa. Eu fiquei muito empolgado com a Laura. Fazia tempo que eu não namorava e eu realmente sentia uma coisa diferente com ela. Eu nunca acreditei nisso. Isso parecia coisa de alma gêmea. Nem eu mesmo estava acreditando em tudo que estava acontecendo, em tudo que eu estava sentindo. Nos dias seguintes, no trabalho, a gente não se desgrudou. Eu comecei a perceber que a Laura também estava gostando de mim. Então, eu tomei coragem e chamei a Laura para jantar no fim de semana junto comigo. Para minha alegria, ela aceitou na hora. Resumindo, foi tudo perfeito, né? Acabou rolando o nosso primeiro beijo e desde esse dia, nós nunca mais nos desgrudamos. Começamos a namorar bem sério e nossas famílias se conheceram rápido também. Aliás, foi tudo muito rápido, né? Como nós dois tínhamos bons empregos, aliás, a Laura até conseguiu super rápido uma promoção lá onde a gente trabalhava, em menos de 1 ano, a gente se casou. Eu nunca fui tão feliz na minha vida, Vinícius. Nossa, eu te amo tanto.
Eu também, meu amor, e eu tive certeza, desde o primeiro dia que eu te vi, eu tive certeza que você ia ser a minha esposa, você ia ser a mãe dos meus filhos, e eu também estou muito feliz. Então você acertou em tudo. Casados nós já somos, né? E agora... Fala, o que você vai me dizer? Ah, peraí, você não vai me dizer que... Eu vou sim. Eu tô grávida, meu amor. Nosso primeiro filho vem aí. Eu fiquei em choque com aquela notícia. Mas um choque de felicidade, né? Sempre sonhei em formar uma família, eu sempre sonhei em ser pai. E com a Laura, eu estava realizando tudo isso. Deus estava sendo muito generoso comigo. Minha vida estava perfeita. Nosso menino nasceu lindo, saudável. Ele era a cara da Laura. Na verdade, todo mundo dizia que ele não tinha nada de mim. Mas eu não achava ruim. Minha mulher era a mulher mais linda do mundo. E nosso filho, maravilhoso, lindo também. Sabe quando tudo dá tão certo? Quando tudo é tão bom que a gente fica até com medo de acordar de um sonho? Era assim que eu estava me sentindo. Meu casamento era maravilhoso. Nosso filho crescia cheio de saúde. As coisas no trabalho iam bem. Mas aí, infelizmente, Deus às vezes tem planos que a gente não entende. Quando nosso filho tinha só 1 ano, a Laura sofreu um assalto na porta de casa. Ela acabou fazendo o que ninguém deve fazer. A Laura, no momento do assalto, no momento que o bandido chegou e a abordou, a Laura reagiu. Quando o ladrão chegou, bateu no vidro do carro dela, ela tentou engatar uma ré e tentou fugir. Mas aí o ladrão atirou. Atirou 2 vezes. Os tiros pegaram na barriga. E eu ouvi tudo aquilo de dentro de casa. Eu saí correndo, já desesperado para entender o que tinha acontecido. E aquela cena foi... Nossa, foi muito forte. Eu, mais do que depressa, peguei meu telefone, liguei para a emergência, enquanto vi o ladrão fugir numa moto. Olha, eu só posso dizer que as horas que seguiram foram um verdadeiro inferno para mim. A gente esperou a ambulância e quando a ambulância chegou, eu fui com a Laura até o hospital. Ela estava muito debilitada, mas teve força para fazer algumas coisas que eu nem entendi. Vinícius, me escuta. Eu não vou conseguir. Laura, não faz esforço. Fica quietinha. A gente já tá chegando no hospital. Vai dar tudo certo. Não faz esforço, fica quieta. Sei que não vai. Eu sinto que chegou a minha hora. Só queria pedir pra você não esquecer o quanto eu te amo e me prometer que vai cuidar do nosso filho. Eu sei que você vai cuidar melhor do que qualquer outra pessoa e pra sempre. Cuida dele, Vinícius. Cuida dele pra mim. Eu te amo. Ele te ama também. No meio de tudo aquilo, eu até achei uma coisa estranha para se dizer, mas a Laura também estava confusa, estava com dor e muito machucada. Quando nós chegamos ao hospital, a Laura estava com vida e foi direto para a sala de cirurgia. Mas infelizmente, não demorou muito e eu recebi a notícia que ela não conseguiu resistir. E acabou falecendo. Eu sofri como um louco. A Laura era minha esposa, era minha amiga, era minha parceira, era minha companheira de tudo. Minha alma gêmea de verdade. Eu não sabia como ia sobreviver, como ia seguir a minha vida sem ela, mas eu sabia que eu precisaria criar forças. Eu não sei de onde. Porque eu tinha um filho.
Um filho de 1 ano para criar, para amar. Um filho que eu ia me dedicar por toda a minha vida. Foi assim que eu prometi que faria. Depois de alguns dias de luto, eu voltei ao trabalho. Eu precisava ocupar minha cabeça, senão ia acabar enlouquecendo. E aí eu fiquei sabendo de mais uma bomba. Uma bomba que caiu sobre a minha cabeça sem eu esperar. Se já estava difícil, eu não imaginava que poderia ficar pior. Estava na minha mesa, quando um colega do trabalho disse que precisava conversar comigo e o assunto era muito sério. Era uma pessoa que já trabalhava comigo há quase 10 anos e que eu tinha um relacionamento muito bom. Eu gostava mesmo dele. A gente começou a conversar e ele falou que tinha algo muito sério para me falar, mas que tinha pensado muito se deveria ou não me contar, se deveria ou não me falar o que ele sabia. Mas disse que em determinado momento se colocou no meu lugar e que se fosse com ele gostaria de saber. Nossa, eu fui ficando muito nervoso com tudo aquilo. Já estava passando por uma fase muito difícil na minha vida. E aí a gente foi falando e eu dizendo para ele, pode falar, conta. E esse meu companheiro de trabalho, usando muito bem as palavras, me disse que há um tempo todo mundo no escritório comentava que a Laura tinha um caso com o chefão, o presidente da empresa. E até por isso ela tinha conseguido uma promoção tão rápido. E eu comecei a ficar meio transtornado com aquela conversa. Como aquele cara estava falando pra mim que a minha mulher tinha um caso com o presidente da empresa? Eu não podia acreditar naquilo. E eu estava sabendo ainda, depois de todo mundo, como é que todo mundo estava fazendo fofoca de uma pessoa tão querida que tinha acabado de morrer. E ficou muito sem graça, porque eu fiquei nervoso mesmo, sabe? Comecei a levantar minha voz. E aí esse meu colega de trabalho me pediu desculpas por ter se metido, que tinha sido um erro ele me falar, mas que, como tinha dito, se fosse com ele gostaria que alguém também tivesse falado. E para piorar tudo, ele ainda terminou a conversa dizendo que o próprio chefe andou comentando na época que a Laura, quando engravidou, que a Laura poderia estar grávida de um filho dele. Olha, depois de tudo o que eu tinha passado, ouvir uma história daquela, vocês não imaginam como ficou a minha cabeça. Eu fui embora para casa na hora, dizendo que eu não estava me sentindo bem, eu precisava pensar em tudo aquilo. Era uma coisa muito grave para se dizer e eu ainda estava muito debilitado, muito abalado pela morte da minha esposa. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi abraçar e beijar muito o meu filho. E aí, olhando para ele, eu lembrei das últimas palavras da Laura. As últimas palavras dela me pedindo para eu prometer que cuidaria do nosso filho e que ninguém cuidaria melhor dele do que eu. Eu fiquei olhando para aquela criança, lembrando de todo mundo dizendo que ele não tinha nada de mim, que ele era a cara da Laura. Aquilo foi criando um nó no meu estômago. Um medo muito grande passou a crescer dentro de mim. E aí, só sei dizer que eu não consigo mais ter paz. Eu tô há dias sem conseguir dormir. Eu não sei o que fazer. Eu poderia conversar com o nosso presidente lá da empresa, esclarecer tudo. Eu poderia fazer um exame de DNA e acabar de vez com essa dúvida. Mas às vezes eu acho que tudo isso é um grande absurdo, sabe? Às vezes eu acho que não faz sentido. Mas às vezes eu penso e no fundo acho que pode ser verdade, sim. Eu não sei mais o que pensar. Na verdade, tudo isso me faz muito mal. Só tem uma coisa boa nessa história. Toda vez que eu olho meu filho, eu sinto um amor
um amor gigante, um amor absurdo, um amor grandioso por ele. E tenho medo de que um simples exame de paternidade acabe com tudo isso. Não sei o que fazer. Então eu acabei escrevendo para a Band FM, para o Quem Ama Não Esquece, um programa que a própria Laura adorava ouvir. Quem sabe alguém me ajude a decidir o que fazer. Eu já perdi a Laura. Não quero perder meu filho também. Eu não quero descobrir que ela não era quem eu imaginava. Não quero. Mas por outro lado, eu não posso conviver com essa dúvida. Eu não sei se eu vou conseguir conviver com essa dúvida na minha cabeça, com esse enorme ponto de interrogação. Imagina, viver com isso o resto da minha vida. Me ajudem. Eu quero saber o que você faria se estivesse no meu lugar. Band FM em roupa nova, dona, no Quem Ama Não Esquece. História que o Vinícius contou hoje pra gente. Ele e a Laura tiveram um relacionamento, né? Infelizmente, a Laura acabou falecendo. E depois disso, o Vinícius passou a conviver com uma dúvida. Por causa de muitas fofocas, de muito ouvir o que os outros diziam e falavam, ele não tem certeza se o filho que a Laura teve é dele mesmo. Então aí, a dúvida que o acompanha é: fazer ou não o DNA? Essa é a dúvida do Vinícius. Em dúvida, né? Quem nunca ficou assim? Eu conheço várias pessoas que já passaram por situações assim de dúvida, e a gente tem mesmo. Então, escolhas, decisões que são feitas aí diariamente. Decisões que podem alegrar, entristecer, podem acabar com a esperança, podem aumentar a esperança, podem te deixar na mesma ou então, de repente, sei lá, podem te levar em um outro caminho. A sua história, ela é construída, ela é desenhada pelas decisões que você toma. Lógico que quando a gente fala de amor, quando a gente fala de sentimento, as coisas não são tão simples assim. Mas você precisa saber o que vai te deixar feliz. Decidir, tirar uma dúvida ou ficar como você está. Uma coisa é fato, ó, a verdade ela pode até machucar, porque dependendo da verdade machuca mesmo. A mentira te deixa na ilusão, não vai resolver nada. E a dúvida pode fazer com que você fique sempre na tortura. Pense bem aí, para decidir. Band FM, Lucas Luco, 11 vidas aqui no nosso Quem Ama Não Esquece. Vamos comentar com a gente aqui a história de hoje. A nossa ouvinte está meio ali na dúvida, né? Não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar, e você pode dar uma forcinha para ele, né? Ajudar, opinar. Enfim, no final das contas, a decisão, ela, né, vai sobrar pra gente, é lógico, né? Mas um conselho, um toque, uma experiência aí que você compartilhe, né? Pode ajudá-lo. Já tenha passado por isso, ou conhece alguém que passou por isso. O que você fez, o que a pessoa que você conhece fez, qual foi a decisão que ela tomou, né? Dividir essa experiência com a gente aqui no Quem Ama Não Esquece é bem importante. Então pode ligar, pode mandar torpedo, o WhatsApp também pra Band FM. A gente tá esperando você aqui junto com a gente, participando, hein? Band FM. A sua rádio do seu jeito. Hora de comentar a história com a gente, hein? Aliás, o nosso ouvinte tá pedindo, inclusive, uma ajuda. Tá pedindo a sua opinião a respeito da história. Legal você ajudá-lo. A Jaqueline tá tentando fazer isso e a Jaque escreveu assim aqui no Face: eu acho que ele deveria sim fazer o DNA. Independente do erro da esposa, que ele guarde aí apenas as boas lembranças, porque eles foram muito felizes. Beijo pra você, Jaque. A Sil Rodrigues, ela pensa diferente. Ela fala: gente, eu morreria com essa dúvida. Esqueça. Sabe o que importa é o amor que vocês sentem um pelo outro. Eu tenho certeza que você, né, ouvinte da nossa história, é um pai maravilhoso e sempre será. Fazer esse exame de DNA pra quê? E é justamente essa dúvida aí que o Vinícius tem, né? Fazer ou não esse exame? Continuar com essa dúvida ou, sei lá, tentar deixar isso pra lá? O que você pensa? Na Band FM. Quem ama não esquece. A gente vai te ouvir aqui durante todo o Quem Ama Não Esquece. Inclusive, você pode também mandar um recado para quem você ama. Quer aproveitar também esse espaço? A Natália faz isso, diz pro Luiz Alberto: quando o amor de duas pessoas não cabe mais no peito, ela nasce de outra vida. E logo, logo vai chegar o nosso Enzo para nos dar mais felicidade do que já temos. Tatiana diz pro Fabrício: você é o homem perfeito e o marido dos sonhos.
Olha, ao seu lado, eu me sinto uma mulher única e especial, pois nunca me senti assim com ninguém na minha vida. Eu realmente te amo demais. Band FM, o Belo, com Ivete Sangalo aqui no nosso Quem Ama Não Esquece. O teu comentário é muito importante, a tua opinião, o que você pensa. Vamos falar? A gente quer te ouvir aqui na Band FM. Vamos fazer isso já. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Murilo. Bom dia. Olha, só tem uma coisa a dizer, Marcinha. Diga pra esse amigo, olha, amigo, se você gosta mesmo dessa criança, ama essa criança, veja ela com seu coração e não com os olhos, tá? Porque, seja seu ou não, você já tem ele como seu filho. E pai é quem cria, não quem faz, tá? Quando ela tava viva, todo mundo ficava calado. Porque agora que a mulher morreu, estão defamando ela. Ela não pode se defender mais. Então, vai em frente, amigo. Esquece o que os outros falou e cuide dessa criança com seu coração, não com os olhos, tá? Beijo, Deus te abençoe e te dê força. Muito bem, Conceição. Beijo pra você também. Beijo também. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Murilo. Bom dia, diz aí, pode que falar. Que história, hein? Não Se não é? fosse no programa Quem Ama Não Esquece, eu não iria acreditar. Mas a minha opinião é, amigo, pai é aquele que cria, é aquele que ama. E você, independente de qualquer exame, de qualquer coisa, você é pai, sim, deste menino. E ame, simplesmente ame, somente ame, pra sempre ame. Olha Beijo, aí. Band. Legal. Beijo pra você também. Muita gente tá falando isso, né? Deixa essa história pra lá, né? Você já ama muito seu filho também te ama. Pra quê, né? Ficar tirando a limpa aí uma história que já aconteceu, que já rolou. Mas enfim, a gente quer saber o que você pensa. Isso mesmo, legal te ouvir aqui. Meire, um beijo pra você. A Meire, no caso dela aqui, ela tá mandando um recado. E é pro Edmilson. Diz o seguinte: em todos os momentos, nos dias bons e ruins, até o último dia da minha vida e após o fim, eu vou te amar. Seremos nós dois, sempre contra o mundo. Rosinaldo fala pra Karina: hoje eu posso dizer que sou feliz, porque mesmo depois de tantos altos e baixos, tantas idas e vindas, nós ficamos juntos. Eu te amo. Band FM, Leonardo Eduardo Costa, fio de cabelo. Olha só, conviver com uma dúvida, seja ela qual for, é sempre uma situação difícil, né? É sempre uma situação aí desconfortável. E como é que a gente faz? Qual é a melhor decisão? Esclarecer mesmo essa dúvida? No primeiro momento a gente pensa que sim, né? Mas depende muito da dúvida, depende da situação, talvez, das pessoas envolvidas aí em meio a essa dúvida. Então, o que você pensa? Comenta com a gente aqui. Fátima tá no nosso Face, está comentando, e ela tá dizendo assim: olha, gente, eu já ouvi uma história parecida, sabe? Mas eu acho que ele deveria fazer o exame de DNA sim. Independente aí do que vai acontecer ou não, faça o exame. Pelo menos ele esclarece essa dúvida de uma vez. A Adriana de Araújo fala assim: olha, situação difícil, hein? Situação realmente complicada, mas eu acho que ele ama tanto esse filho, né? E é aquele ditado, pai é quem cria, muita gente falando isso, né? Pai é quem cria, tá tudo tão encaixadinho, tá tudo tão certo, né? A esposa dele até já se foi, então deixa essa história aí pra lá. E eu acho também que não vai, independente do resultado, como muitos dizem que também, independente se ele quer fazer o exame, independente do resultado, o amor que ele sente pelo filho não vai mudar, né? Não é pelo exame que vai fazer mudar. Agora, conviver com essa dúvida, realmente poucos conseguiriam. Vanessa, um beijo pra você. Na Vanessa, aqui no caso da Vanessa, ela tá dizendo pro Bruno: você é a melhor parte de mim, e mesmo depois de tanto tempo juntos, eu nunca vou me cansar de dizer eu te amo. Juliana fala pro Júlio: nós já somos felizes um com o outro, mas agora a nossa felicidade será completa com a chegada do nosso filhinho. Obrigada pela família que estamos construindo juntos. Eu te amo. Band FM, Guilherme Santiago, som e imagem no nosso Quem Ama Não Esquece. Tem aqui 3 ouvintes nossas que ligaram aqui para a Band FM dando opinião sobre a história que a gente contou hoje. A Andréa Cristina, a Jamaci de Jesus, a Edilene Souza também. E elas falam a mesma coisa. Elas dizem: olha, pai, Murilo, Marcinha é quem cria. Eu acho que se ele quiser fazer o exame de DNA, ele tem que fazer. Mas não vai mudar nada o relacionamento entre pai e filho, nesse caso, pelo amor que ele sente pelo filho e o filho sente pelo pai. Eu também concordo com isso. Eu acho que a maioria das pessoas diz isso aqui nos comentários no Facebook, né, ligando aqui pra gente também, não é, Marcinha? Inclusive, você pode mandar um WhatsApp pra gente, né? Bom dia, eu sou Maíli Viana. Acabei de ouvir a história de vocês, achei linda a história, mas o que eu tenho que dizer pra esse pai é que, assim, pai é o que cria. Amor não se escolhe, quem vai amar. E se ele ama o filho dele,
e ele conseguir viver sem essa dúvida, não faça o exame. Mas se ele achar que deve, para tirar as dúvidas, mas que o amor continua acima de tudo, então ele deve fazer o exame sim para tirar as dúvidas. Mas não esquecendo que ele acompanhou a gravidez, ele acompanhou o parto. Então ele é o pai sim da criança. Não se escolhe sangue, se escolhe apenas amar um ser. E ele ama essa criança. Muito bem. Isso é verdade. Oi, Marcinha. Oi, Murilo. Oi. Bom dia. Bom dia. Então, eu acho que ele deveria fazer. Porque com o tempo esse menino vai ser um homem, logo, logo. E ele deveria contar. No caso, futuramente o menino resolver procurar o futuro pai. No caso, for o ex-presidente da empresa, onde a ex-esposa dele trabalhava. Então, na minha opinião, é essa. Tudo bem que ele é pai é quem cria, né? Ele vai sofrer, mas mesmo assim, a verdade sempre é melhor prevalecer do que a mentira. É verdade. Posso falar? Eu concordo. Pode ser que seja ali uma verdade que num primeiro momento vai machucar, vai doer. Mas pensa, né? Se passar a vida inteira convivendo aí com essa dúvida, com essa incerteza, aí também machuca o coração, não machuca não? Band FM, Bruno e Marrone, eu não vou aceitar. Olha... A gente ouviu muitas opiniões aqui no nosso Quem Ama Não Esquece hoje, vários comentários. Eu tava até falando pro Murilo aqui, eu achei que a maioria fosse assim, não faz um DNA não, deixa essa história de DNA pra lá. Mas mais ou menos, viu? Dando uma olhada ali no Face, o negócio ficou meio dividido. Dividido, é verdade. Decisão difícil mesmo, né? Será que se ele fizesse o DNA e de repente não desse o resultado esperado, será que esse amor por essa criança iria diminuir? Ou não? Será que o amor que ele sente hoje não é muito maior do que a dúvida e realmente é melhor deixar a história pra lá? Essas confusões aí, quando a gente fala de amor, de sentimento, de família, é bem complicado a gente decidir, né? Vou sortear os presentes aqui. Exelza Maria da Conceição levou jantar romântico mais os ingressos pro cinema, tá, Exelza? Beijo pra você, minha Beijo, flor, parabéns. Olha, a história de hoje, a gente reprisa às 10h30 da noite no Band Love. E o que a Marcinha falou, eu também concordo. E aí, algumas pessoas comentaram isso também aqui no nosso Facebook, dizendo que se ele fizer o exame de DNA e descobrir que o filho não é dele, pode ser que o amor que ele sente hoje diminua, que ele se distancie. Pode ser que essa história mude. Pode ser, claro que pode ser. Agora, conviver com uma dúvida tão grande como essa, eu não conseguiria. Então, aí eu acho que a opção neste momento vai muito pelo que você sente, pelo que você passa. As dúvidas fazem sempre parte da nossa vida, da vida de todos nós. E muitas vezes quando você tem dúvida, você acaba olhando melhor para todas as alternativas à sua volta. Aí com sabedoria você vai ter oportunidade de optar pelo melhor. Então as dúvidas também são importantes, né? Conviver com elas aí vai de cada um de nós. As opções existem sempre. E para cada uma dessas opções, as consequências. Então, se você não for atrás do que você quer, você nunca vai ter. Se você não perguntar, a resposta vai ser sempre não. E se você não der um passo à frente, você nunca vai sair do lugar. É bem isso. Amanhã a gente está de volta com mais uma história e desse jeito, com você comentando, com você mais perto. É assim que a gente gosta, a semana tá bem legal. Você tem participado bastante com a gente. Quanto mais você participa, mais a gente fica feliz aqui, sempre. Vem aí, Minha Música, Minha Vida. A Marcinha tá aqui, viu, pra te ouvir. Qual é a música que marcou a sua história? Conte pra gente. Um beijo, até amanhã. Beijo, Marcinha, até amanhã. Beijo, Murilo, até. Quem ama não esquece.